Estamos no frescor do desfrute do Senhor. Amém. Estamos nos adaptando, é igual o irmão Ari falou, tá, irmãos? Nós vamos, laboratório. Em breve, mais breve possível, nós teremos um ar-condicionado, né? Vamos ter uma projeção diferente dessa daqui, que não dá para enxergar direito, tá? Nossa intenção é ter um painel digital aqui. Uau! LED. Uau! A gente quer dar o máximo possível de conforto para os irmãos. Mas, na verdade, irmãos, o Senhor é que tem que ser atraente para nós. Nós não queremos que o Senhor seja, que os irmãos, né, falam assim, vou lá na reunião que lá tem ar-condicionado, vou lá é gostoso. Eu vou lá porque tem uma aguinha gelada, né, porque é bonito. Não. Eu vou buscar o meu Senhor. É isso, é isso. E a mensagem, irmãos, que nós vamos desfrutar hoje, que eu vou fazer um resumo do resumo para os irmãos, tá? Aqui no folheto é a mensagem 41, tá? Então eu vou tentar fazer um resumo. Aqui já é um resumo, eu vou tentar resumir um pouco mais. O título da mensagem é a transformação e a salvação completa de Deus. Obrigado, irmão. Tá ali, ó. Vamos ler todos nós o título lá? Bem alto. Amém. Na verdade, essa mensagem aí, o irmão liberou essa mensagem na instância, na conferência, e ele abriu um parêntese para falar essa mensagem, porque na verdade estava falando sobre a trajetória de Jacó. Né? Jacó. Os irmãos conhecem o Jacó, né? Os irmãos sabem o que significa a palavra Jacó. Significa usurpador, essa palavra. Que ele era uma pessoa que gostava de levar vantagem, então, por isso que ele chamava Jacó. E ele teve um irmão gêmeo, que era o Esaú. No ventre da mãe deles, eles já estavam brigando entre si. Era um ringue de MMA lá dentro do ventre da mãe, da Rebeca. E a Rebeca sentia muita dor, né? Então ela reclamava, e ela começou a clamar ao Senhor por causa disso. Daí o Senhor veio e falou para ela, olha, Rebeca, do seu ventre sairão 2 nações. O mais velho vai servir o mais novo. O mais novo é o Jacó. E quando o Esaú nasceu, que era o primogênito por direito, Jacó saiu já grudado no calcanhar dele. Tipo assim, por isso que chamou o usurpador. Ele já saiu, falou, não, eu quero chegar primeiro. E daí ele fez várias coisas para poder levar vantagem sempre, né? A primeira coisa que ele fez foi comprar o direito de primogenitura do Esaú. O Esaú ficou muito irado, né, porque o Jacó foi abençoar. Aí o que ele fez? O Jacó se vestiu de Esaú, colocou as roupas do Esaú, colocou pelo, porque o Esaú era peludo, colocou pelo no braço, e foi lá e falou, pai, sou eu aqui, o Esaú. Olha só, irmãos. O Senhor já tinha falado que ele seria pai de uma grande nação. O Senhor já tinha falado. Porém, ele estava usando a natureza dele, terrena, né? A força natural dele. Ele estava querendo fazer as coisas da maneira dele. Né? Mas o Senhor já tinha prometido isso. E o Isaac sabia disso. Só que o Isaac, ele faltou um pouco de discernimento, né? Porque ele quis abençoar o Esaú. Mas o Jacó se vestiu de Esaú, ele abençoou o Esaú. E o Senhor já tinha escolhido, desde o ventre já, o Senhor já tinha escolhido Jacó, irmãos, porque o Senhor sabia que o Esaú não ia valorizar as coisas de Deus. Porque vender o direito de primogenitura, algo muito sério, a troco de um prato de lentilhas, isso o Senhor já sabia. Então isso desagrada o Senhor. Nós devemos levar muito a sério as coisas de Deus. A nossa vida da igreja tem que ser uma vida séria, consagrada, engajada, né? Nós devemos nos engajar, servir o Senhor de verdade. Para quem não sabe, falta muito pouco tempo para o Senhor voltar. Por isso que você está aqui, o Senhor está te chamando, porque o Senhor precisa juntar os deles. Uma coisa que o Senhor insiste é na unidade dos seus filhos. Nós somos diferentes, temos a natureza diferente. Não existe 2 almas iguais. Não existe.
Você é você. Eu sou eu. E o Senhor quer que nós nos unamos com uma só disposição mental. Por isso que o Senhor nos trouxe aqui, Ele está voltando. E na questão do Jacó, Deus precisou usar vários anos para poder transformar a vida de Jacó. No final, quando Jacó já tinha sido passado por bastante dificuldade, por bastante transformação, ele foi enganado até pelo sogro dele. Ele que gostava de enganar, foi enganado pelo sogro. Daí ele encontrou com o Senhor num rio que se chamava, naquele rio tinha um lugar lá naquele rio que se chamava Val de Jaboque. E lá Deus apareceu para ele e ele começou a lutar com Deus durante toda a noite. Ele era tão forte, irmãos, o Jacó, tinha uma natureza tão forte que ele venceu. O Senhor não conseguiu vencer ele. Daí no final, o Senhor estava para ir embora. Ele falou assim, não vou te deixar embora enquanto você não me der a bênção. Isso era uma coisa positiva de Jacó. Ele buscava a bênção de Deus. Ele buscava o Senhor. Ele fez aliança com Deus quando ele viu o Senhor. Quando ele viu aquela escada, ele fez uma aliança com Deus. Daí o Senhor falou assim, como você se chama? Ele falou assim, eu sou o Jacózão, sou o Jacó. Ele falou, você não vai chamar mais Jacó. Aí o Senhor tocou numa articulação dele, que é um dos nervos mais potentes que tem, que dá firmeza para a pessoa. O Senhor tocou aqui na virilha dele, naquela junta, naquela articulação dele, e falou, você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel. Viu? Sabia, irmãos? Israel é o nome de um homem. Hoje existe o povo de Israel, que é o povo de Deus. E quando o Senhor tocou nele, o Senhor tirou a força natural dele, ele começou a mancar. Quando ele saiu dali, que ele soube que o irmão dele, o Esaú, estava vindo para encontrar com ele com 400 soldados, ele sentiu muito medo, ele ficou com medo. E daí ele começou a fazer as artimanhas dele novamente para conquistar o Esaú. E o Senhor estava com ele, abençoou ele, e o Senhor continuou trabalhando na vida de Jacó. Hoje, se você é um Jacó, gosta de resolver as coisas da sua maneira sem depender do Senhor, saiba que o Senhor vai trabalhar na sua vida para te transformar, viu? O Senhor faz isso. Porque o Senhor te ama. E Ele quer deixar você igual a Cristo, o Filho dele. Quando o Senhor olhar para você, Ele quer ver Cristo. Certo? Então, na questão da transformação, da salvação completa de Deus, nós vamos ler alguns versículos. Esses versículos que estão na lousa aí, acho que está ali, 1 Pedro. Eu vou ler aqui sempre na versão King James, que eu gosto muito, que tem uma tradução muito boa. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, versículo de 3 a 9. Né? Olha só, vamos ler devagar, prestar bastante atenção, irmãos, nos versículos. Os irmãos desfrutarem do que está falando dentro desses versículos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então o Senhor nos regenerou. Quando você creu no Senhor, que você declara que Jesus é o seu Senhor, significa que Ele é o seu Senhor de verdade. Você é uma pessoa regenerada. E é só isso? Não, aqui está escrito que Ele te deu uma viva esperança. E essa viva esperança é a ressurreição de Jesus. Quando você crê que Jesus ressuscitou, você tem uma esperança, não tem? Porque um homem ressuscitou. Significa que eu tenho uma esperança também. Eu vou ressuscitar também. Então o Senhor deu essa viva esperança para você. A ressurreição de Jesus é a prova de que Deus aprovou a obra do Senhor na terra e Ele quer dar essa mesma vida de ressurreição para você. E aqui, continua falando, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Nunca você vai perder mais essa herança, né? Essa herança está preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos.
Então a nossa salvação, hoje nós cremos no Senhor, nós somos salvos. Você crê no Senhor? Você crê no Senhor? Amém. Você é salvo. Então essa salvação, hoje você fala assim, eu sou salvo, né? Mas eu sou salvo, mas e daí? Essa salvação, ela vai ser plenamente revelada. Deus, ele quer salvar você por completo. Por isso que o título é a salvação completa. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho. A salvação completa de Deus. Portanto, nessa verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Então, se você é uma pessoa salva, você está vivendo num mundo que é governado pelo império das trevas. Então você, quando o inimigo percebe que você leva uma ameaça para ele, que você é uma ameaça para ele, então você vai ser afligido. Por outro lado, o Senhor também permite que você passe por provações para provar se você tem fé mesmo de que você é salvo. Todos aqui falaram, né, que crê no Senhor. Você tem fé que você é salvo? Ou você, eu sou salvo, mas às vezes eu piso na bola, eu acho que eu não sei se eu sou salvo, não. Não, a salvação é um dom gratuito de Deus. Se você crê no Senhor, você é salvo. Se você creu no seu coração, você é salvo. Só que você precisa exercitar essa fé. Você tem que exercitar a sua fé de que você é salvo. E o Senhor vai permitir que você seja provado para ver se a sua fé realmente é refinada como ouro. Se a sua fé realmente é uma fé que condiz com o que você crê. Por isso que está escrito isso aqui. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois, mesmo, aqui a fé, irmãos, mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. Ninguém viu Jesus, né? Mas você ama ele, porque você tem fé. Você crê que ele existe, que você toca nele. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Certo? Então, agora, por que todo o vosso ser? O que é todo o vosso ser? É todo o seu corpo de carne? Hã? E o seu intelecto? O seu pensamento, a sua mente, a sua vontade? Faz parte da sua carne? Hã? E o seu espírito? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Você sabia que você foi criado por Deus com 3 partes? Espírito, alma e corpo. Sabia disso? Em Gênesis 7, aliás, Gênesis 2, vamos ler o versículo aqui que nós vamos comprovar isso, tá? Gênesis 2, no versículo 7. Olha que maravilha como você foi feito. Está escrito assim: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Na outra tradução está escrito que o homem se tornou alma vivente. Tá? Alma vivente. Então aqui mostra 3 características, certo? Primeiro o Senhor fez um pó, um boneco, certo? Do pó da terra. Depois Deus, que é eterno, ele precisava dar vida para esse boneco, concorda? O que ele fez? Ele foi lá e soprou um vento, um ar que se chama fôlego de vida. No grego significa neshama, que é fôlego de vida. Então Deus colocou fôlego de vida nesse boneco. Quando o fôlego de vida se misturou com o boneco, se tornou a terceira coisa, concorda? Alma vivente. Ser vivente. É que nem misturar café com leite. Você tem o café, tem o leite. Quando você mistura, não é mais café nem leite. Tem alguns que chamam de pingado. Né? Você vai no bar, dá um pingado aí. Café com leite é uma terceira coisa. Então, quando aconteceu isso, o homem se tornou alma vivente. Tá? Mas a serpente
que foi o ser muito poderoso que Deus criou, com muita capacidade, falou assim, o quê? O pó da terra? Quando o Senhor fez o homem, ele falou para o homem assim, ó, crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai e sujeitai. As serpentes estavam ouvindo isso, e ela não aceitou, Satanás não aceitou isso. Foi lá e o que ele fez? O que Satanás fez com o homem foi apagar o Neshama, o espírito do homem. Mortificar o espírito do homem. Quando o espírito do homem mortificou, o homem perdeu a conexão. Tem como colocar aquele... Coloca aquela imagem aí, por favor, Samuelzinho. Ele vai colocar uma imagem ali, só para uma ilustração, tá, irmãos? Que está na mensagem. Deixa ele colocar ali. Enquanto isso, nós vamos ler aqui o Provérbios. Olha o que é o Provérbios, o que é o espírito do homem. Provérbios 20, versículo 27. Está escrito assim, ó, em Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Então, o espírito é a lâmpada que revela tudo o que se passa no nosso corpo. Imagina, o espírito morreu, ficou mortificado. O homem passou a viver pela sua alma, pelo seu intelecto, pela sua mente, pela sua vontade, pela sua emoção, sem Deus, desconectado. Mostra lá a imagem, irmão. Ali, ó. Aquela imagem do meio ali é o espírito. É a comunhão, a intuição e a consciência. A parte central é a sua pessoa, é a sua personalidade. É a vontade, a mente e a emoção, a parte central ali. Então aquela parte do meio, que é aquela bolinha lá, ó, que tem dois amarelinhos mais um branquinho em cima, que é o espírito, que é o seu espírito, é o Neshama. É a parte que é o espírito humano que Deus colocou. Em Eclesiastes fala que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Certo? O corpo vira pó, mas tem a alma. E o intelecto? Para onde que vai? O que acontece? Quando o homem morre, vocês acham que o nosso intelecto morre? Não é possível, não é carne. O que morre é a carne. Tem o intelecto, o pensamento, a mente, a vontade, a emoção. Então a mente, a vontade e a emoção é você. Deus não abre mão disso. É a sua escolha, é você que escolhe. Deus nunca vai te obrigar a vir para esse local aqui, reunir. Nunca. Mas os anjos vão fazer festa no céu quando você tomar a decisão na sua alma de vir aqui, desfrutar do Senhor. Você tomou a decisão. Você usou a sua personalidade para tomar a decisão. É aí que Satanás é derrotado. Então, quando ele infringiu o pecado ao homem, quando o homem caiu, resolveu viver sem Deus, o espírito do homem ficou amortecido. Certo? Só vou tentar dar uma ilustração para os irmãos. Um celular, está aqui o celular. Todo mundo tem celular. Quem não tem celular aqui? Olha, ninguém levantou a mão. Todo mundo tem um celular, né? A irmã não tem? Ah, tem, né? Ah, pensei que a irmã não tinha. Falei, o quê? Quero fazer igual ela. Irmãos, esse celular, se ele não tiver internet, para que ele serve para você? Imagina um celular desconectado, sem internet. Você já pensou? Dá para usar, não, dá para usar a calculadora, né? Não, se não tiver, tem um chip. Vamos dizer que ele não tem conexão com nada. Perdeu a conexão. Você vai usar a calculadora, o calendário, talvez, a lanterninha. Talvez algum joguinho, ver horas. Mas sem conexão, como é que a hora vai atualizar? Só se tiver um relógio aqui dentro, digital, sei lá eu. É. Percebeu, irmãos? Fica inútil. O celular fica inutilizado. Desculpa falar. Mas quando o homem não tem o Senhor Jesus no seu espírito, ele é uma pessoa desconectada. É inútil para o Senhor. Para Deus é inútil. Por que o Senhor insiste tanto em que nós preguemos o Evangelho? Porque Ele quer conectar a humanidade a Ele de novo. Porque Ele fez a humanidade para isso, para expressar Ele. E o homem perdeu essa conexão. Né? Vamos prosseguir aqui. Eclesiastes 3:11. O que diz aí?
nessa minha versão aqui, eu vou ler na outra versão. Coloca na outra versão, irmãos, sem ser a King James, por favor. Ela é mais... Deixa eu achar aqui, Eclesiastes. Eclesiastes 3:11. Tá lá? Vou ler em voz alta porque está gravando a mensagem, tá, irmãos? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o homem com um propósito, certo? Em Gênesis, ele colocou a eternidade dentro do homem. Lá em Gênesis 3, agora eu vou voltar para King James de novo, irmão. Gênesis 3. Não, Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Vou fazer uma comparação aqui com os irmãos. O que diz em Gênesis 1:28? Diz assim: Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então esse foi o propósito que Deus fez para o homem. Então o Senhor, ele vai atingir esse objetivo por meio de Cristo. Sujeitar toda a terra, ele vai fazer isso por meio de Cristo. A vontade de Deus está em Efésios 1, 9 e 10, que fala que o Senhor quer convergir em Cristo todas as coisas. E também fala que no reino milenar, agora, quando o Senhor voltar, no reino milenar, vai ser o reino que o Senhor vai sujeitar todas as coisas. No final do reino milenar também vai acabar o tic-tac, o tempo. E lá diz que quando Cristo tiver sujeitado todas as coisas debaixo dos seus pés, ele entregará o reino para Deus Pai. Então, muitos acham que no reino vai ser só oba-oba, mas no reino ainda vai ter coração impuro, porque Satanás vai sair do abismo e vai seduzir as nações. Os irmãos perceberam como é muito complexo para Deus nos levar a ter uma transformação e uma salvação completa? Amém. Estou querendo adiantar, irmãos, porque não vai dar para falar tudo. Para você fazer parte desse governo celestial, o Senhor te fez como um vaso para conter ele, né? A Bíblia fala, em 2 Coríntios 4:7, fala que Deus nos fez como um vaso para conter o Senhor, certo? Então, quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no meio do jardim, certo? E aí, lá no meio do jardim, também tinha a árvore do conhecimento. Aí em Gênesis 2:17, tá assim: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Aqui foi o processo que Satanás levou o homem a comer essa árvore e o espírito do homem ficar adormecido. Então, nós vimos que o espírito faz a conexão com Deus. Essa conexão ficou totalmente sem função. O homem sem Deus ficou inútil, certo? Mas o Senhor tem um plano para o homem. Olha o que aconteceu quando o homem pecou. Romanos 5:12. Romanos 5:12 diz assim, irmãos: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Tá vendo? Quando Adão teve um filho, agora nós vamos de novo voltar aqui para Gênesis, que eu vou explicar isso aqui para os irmãos, que é maravilhoso. Em Gênesis 1, versículo 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então guarda esse versículo, olha aqui. Deus criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, certo? Aí agora nós vamos dar o sentido para aquele versículo que nós lemos de Romanos 5:12, que fala que por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte contaminou o homem. Vamos ver o sentido disso agora. Gênesis 5,
versículo 3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem. Que diferença que tem esse versículo para o versículo 1:27 de Gênesis, que nós acabamos de ler? Lá fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, certo? Agora aqui nesse versículo está falando que Adão completou 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem. Não parece que é igualzinho o versículo? Mas a diferença aí é que aqui já é um homem caído. Adão tinha pecado já. Ele tinha caído. Então a imagem e semelhança de Deus se perdeu no versículo 3, no capítulo 3 de Gênesis. Aqui está nascendo imagem e semelhança de um homem pecaminoso. Em Romanos 5:12 nós lemos que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então quando a pessoa nasce, irmãos, ela já nasce em delitos e pecados. Ela já nasce com o espírito apagado, porque ela é descendência do homem natural caído. O Senhor veio fazer uma obra para restaurar novamente essa condição de nós podermos nos conectar com Deus. E isso é pela fé, quando nós cremos no Senhor. Olha que maravilha, irmãos. E olha que complexo que é. Não é fácil explicar. Senhor Jesus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não pereça é uma pessoa que não tem a vida de Deus dentro dela, que não tem Jesus no seu coração, ela pereceu. Para Deus ela está morta. Ela vai ser lançada no lago de fogo. Quando você crê no Senhor Jesus, João 1:12, o que acontece? Para os irmãos verem a importância de crer no Senhor. João 1:12. Desculpa estar lendo rápido assim, irmãos, é porque o tempo já foi. Mas eu quero concluir. Mas a todos quantos o receberam, Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Tem uma versão que fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você crê no Senhor Jesus, você recebe um poder de ser filho de Deus. Irmão, ser filho de Deus é muito poderoso, quem é filho de Deus. É muito poder ser filho de Deus, porque Deus é eterno. Só que isso ainda não se manifestou. Nós lemos lá no começo que vai se manifestar no último tempo a salvação completa de Deus. A salvação completa de Deus é assim. O seu espírito adormeceu, certo? Está morto. Você é alma vivente, você vive aí sem Deus. Quando você crê no Senhor, o Senhor salva o teu espírito. Restaura o teu espírito, se torna uma lâmpada novamente, acesa. O seu corpo carnal, você não consegue salvar seu corpo carnal. Por isso que o Senhor Jesus, ele crucificou a carne, porque a carne não vai entrar na eternidade. A carne não vai herdar o reino. Não vai. Mas o Senhor disse que ele vai nos transformar de corpo corruptível para corpo incorruptível. Então o nosso corpo vai ser transformado. Não me pergunte como, eu não sei como vai ser isso, certo? O Senhor vai te dar um corpo que pode atravessar essa parede e comer peixe lá do outro lado. O Senhor fez isso. Ele atravessou a parede, apareceu no meio dos discípulos e comeu peixe com eles. Então o Senhor vai te dar um corpo de glória, é um corpo que não tem a ação da gravidade. Isso é com Deus, tá? O seu espírito é com Deus, ele te salva pela graça, quando você crê, e o seu corpo ele vai transformar. Mas o problema é você, a sua pessoa. Ele não interfere na sua pessoa. Quando você crê no Senhor, você tem a salvação eterna. Você vai participar da Nova Jerusalém, que fala que é a eternidade. Mas tem um reino, irmãos. O reino é agora. É a próxima era agora. É o reino milenar. O reino milenar é você que conquista. Deus não interfere, é você que conquista. Porque seria muito fácil, né? Se o Senhor desse tudo de bandeja para você, você ia viver de qualquer maneira por aí. Por isso que o Senhor começa a te provar. Aos pouquinhos, ele começa a provar o valor da sua fé. Ele começa a trabalhar em você. Você passa por uma dificuldade, o Senhor fala, persevera. Tem dificuldade no casamento. Tem dificuldade com os filhos. Tem dificuldade no trabalho. Certo? Na escola. Onde você está, tem dificuldades. Mas o Senhor, ele quer que você
tome essa posição, se posiciona, toma a atitude de escolher o Senhor e de andar do lado do Senhor e depender do Senhor para tudo. Eu vou contar uma experiência aqui. O irmão faz de conta que ele não está aqui, mas eu fui ganho pelo que eu vi ele fazer, viu? Esse irmão. Eu tive um problema elétrico, os irmãos já sabem o que é, né? Só de falar que problema elétrico, pronto. Olha o eletricista. E aí o irmão se prontificou a ir lá me ajudar, tudo, né? Me socorrer lá, porque era um problema muito complexo. O que eu sabia, o que eu sei fazer de parte elétrica são as coisas mais simples. Mas uma coisa meio complexa, que aí envolve um profissional, né? Tarimbado. O irmão foi lá, e aí a gente foi mexer no poste assim, na caixinha de luz, estava aqui a caixinha. Aí eu cheguei tudo assim, não é aqui, porque você tem que mexer aqui, você tem que mexer aqui. O irmão parou na frente do postinho assim e fez assim, ó. Ele orou. Eu fiquei constrangido, viu, de ver aquilo, eu mesmo não fazer. Aí eu vi ele orar. Fui ganho por ver aquilo. Uma coisa simples, né? Ele orou antes de fazer aquilo. O que é isso, irmãos? É depender do Senhor para tudo. Quando você sai de manhã, você ora, você invoca o nome do Senhor, você consagra o seu dia para o Senhor, saiba que o seu dia vai ser melhor com o Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa. Olhando nos olhos dos irmãos. Com o Senhor é fácil? Não. É difícil, não é? Sem o Senhor é quase impossível. Então você precisa depender do Senhor. Se com o Senhor as coisas são difíceis, irmãos, sem o Senhor é impossível. Nós devemos depender do Senhor. E depender de verdade, viu? É ter uma fé genuína. Por exemplo, você ora de manhã que você vai sair para a rua. Você ora para o Senhor te guardar lá na rua, aí você está passando no seu quintal, tem um pé de arruda. Aí você pega e vê a folhinha de arruda e fala, arruda dá sorte, eu vou tirar uma folhinha aqui, vou pôr aqui na orelha, vou guardar aqui quando dá sorte. A oração que você fez lá dentro, não tem fé, né? Você está dependendo da arruda. Tem que depender do Senhor genuinamente e pronto. O que acontecer no seu dia a dia é o trabalhar do Senhor, porque o Senhor está com você, você orou. Não se esqueça, você orou, certo? Isso é uma questão de escolha. Eu vou encerrar aqui, irmãos, lendo só uns versículos aqui de Efésios. Efésios 4. Efésios 4, versículo 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Não é esse aí. Esse aí a gente ia ler na mensagem, mas não deu tempo. Deixa eu ver se é Efésios 2. Efésios 2. Eu vou achar, irmão, só um minutinho. Estou chegando lá. Tá perto, falta pouco. Efésios 4, versículo 22. Olha como que a pessoa que não tem o Senhor anda. Versículo 17. Vamos ler o 17 primeiro, irmão. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Versículo 22 agora. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar. Tinha muita coisa para falar. É maravilhoso esse tema. A gente ia falar sobre Romanos, como fazer para crer, que é invocar o nome do Senhor. Como que você invoca o nome do Senhor se você não ouve? Por isso que o Senhor envia os mensageiros para pregar o Evangelho. Hoje eu fiquei feliz de ver os adolescentes fazendo grito de guerra aqui. Eu estava com saudade disso, certo? Porque os adolescentes fazem falta. Eu prefiro que eles estejam aqui fazendo grito de guerra do que não estando aqui na reunião, né? Eu amo ver isso. Os adolescentes estão fazendo isso no mundo inteiro por aí. Isso fortalece eles para pregar o Evangelho. O Senhor enche eles com a palavra e eles ficam cheios de poder
e eles pregam o evangelho, né? E também está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho. É os pés, não é a boca. Quando você invoca o Senhor, você encosta numa pessoa, automaticamente o evangelho já está sendo pregado. Quando você abrir a sua boca, é o Senhor que fala, e alcança a pessoa. O Senhor quer promover isso com você, quer dar salvação. Como vai ouvir, né? Como a pessoa lá fora vai ouvir se não tem quem pregue para eles? Somos nós. Através dos livros, da imersão, do alimento diário. Isso é uma coisa séria, irmãos. Não é uma coisa de oba-oba, não é uma religião. O Senhor está voltando, ele precisa desesperadamente que o evangelho seja pregado.